Mas olha, eu queria fazer aqui uma breve abertura, porque depois que a NASA colocou em órbita o telescópio Hubble, na década de 90, a humanidade precisou rever totalmente a sua perspectiva a respeito do universo. Já nos primeiros 10 anos de funcionamento do telescópio, foram fotografadas 30 mil novas galáxias, até então desconhecidas, sendo algumas delas que contêm mais de 1 trilhão de estrelas. A nossa própria galáxia, a Via Láctea, teve seu tamanho revisto, passando de 100 para mais de 200 bilhões de estrelas. Depois de 30 anos de pesquisa espacial, em função do campo profundo do Hubble, os cientistas estimam que o universo observável tem mais de 200 bilhões de galáxias. Estamos falando de galáxias e estrelas, porque só planetas mais próximos da Terra podem ser observados com a nossa atual tecnologia. Mesmo com essa grande limitação, ainda é possível estimar que apenas em nossa galáxia existam pelo menos 2 trilhões de planetas. Esses dados são suficientes para nos assegurar que, estatisticamente, é impossível a existência de vida inteligente apenas no planeta Terra, que não passa de um minúsculo grão de poeira diante da magnífica grandeza do universo visível. Em suma, é uma frase que sempre vem muito desde a infância, que esse assunto desperta em mim vontade de conhecer, mas tem uma frase que sempre me vem que é o seguinte: é muita pretensão do ser humano achar que nós estamos sozinhos, né, num universo de meu Deus, né? Então é assim, nós estamos muito honrados, muito gratificante essa oportunidade de organizar esse evento importante aqui no Senado Federal, destinado a celebrar os 75 anos do Dia Mundial da Ufologia, data escolhida em face de um avistamento massivo de objetos voadores não identificados, os OVNIs, no espaço aéreo dos Estados Unidos no ano de 1947. Detalhe, exatamente no dia 24 de junho de 1947, data de hoje. Dezenas de nações constituíram estruturas oficiais para o acompanhamento desses eventos, quase sempre subordinadas às Forças Armadas. O Brasil foi o primeiro país no mundo a reconhecer oficialmente a existência dos objetos voadores não identificados com procedência extraterrestre no ano de 1954. Somente 22 anos depois, a França torna-se o segundo país a fazê-lo no ano de 1976. Ao longo das últimas décadas, foram se acumulando muitos registros de observações no espaço aéreo brasileiro. Um dos casos mais significativos
ocorreu em 1986, quando 21 OVNIs esféricos com 100 metros de diâmetro foram seguidos durante horas por caças da Força Aérea Brasileira. A Aeronáutica já disponibilizou para o Arquivo Nacional em Brasília mais de 20 mil páginas de documentos com registro de movimentação, de movimentações de naves que não se enquadram no nosso nível tecnológico. Mas existem muito mais informações que ainda precisam se tornar de domínio público. Por que não? Fica aquele velho questionamento, Se existem esse tipo de avistamentos, essa possibilidade, qual a colaboração que essas inteligências podem trazer para nós? Então, em que esferas isso pode acontecer? Isso tudo nós vamos ouvir aqui pessoas que estudam, que a gente vive um momento, inclusive, delicado na humanidade, Não apenas pela pandemia que nós tivemos, que nos fez repensar muito o dia a dia, o que é importante para a vida, a importância de estar próximo à família, da fraternidade, de a gente rever nossos valores, mas também a guerra que está acontecendo aí entre a Rússia e a Ucrânia, esse momento difícil que a gente vive na humanidade, em pleno século XXI, e é muito importante a gente refletir sobre tudo isso. A mesma situação ocorre nos Estados Unidos, falando aqui de avistamentos. O Pentágono liberou em 2021, no ano passado, no meio da pandemia, um relatório pormenorizado sobre 144 casos de avistamentos, sendo que apenas um deles, dos 144, apenas um, recebeu explicação compatível com as condições do nosso planeta. No dia de hoje, também completa 21 anos de existência o primeiro museu de ufologia da América Latina, que está localizado aqui no Brasil, no município de Itaara, no Rio Grande do Sul. Além de um grande acervo, esse museu dispõe também de um observatório bioastronômico. Olha, eu espero sinceramente que essa sessão, e eu quero fazer aqui um registro de agradecimento ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que abriu esse espaço, fez a votação aqui, que foi por unanimidade dos senadores, da possibilidade de fazermos essa sessão de celebração dos 75 anos do Dia Mundial da Ufologia, e eu queria agradecê-lo, porque essa casa é democrática, essa casa a gente não tem que ter absolutamente nenhum tipo de preconceito, e é um assunto que merece sim uma reflexão, a atenção, porque tem, de uma certa forma, e a gente vai ver aqui estudos científicos sobre o caso. Então, nós esperamos muito que essa sessão seja esclarecedora e seja o primeiro passo para que possamos, de alguma forma, pesquisar mais, estarmos abertos para esse tema aqui no Brasil. É esperado que essa homenagem favoreça também a ampla divulgação de informações por parte das organizações governamentais sobre o tema. Eu quero agradecer a todos, dizer que o Senado americano, olha que houve uma sincronicidade, viu? Houve uma sincronicidade, porque o nosso requerimento foi aprovado no dia 17 de março
de 2022. Mas não tinha ainda, quando a gente aprovou, a data definida, né? E o Congresso americano realizou no dia 17 de maio, ou seja, exatamente 2 meses depois de a gente ter aprovado aqui o nosso requerimento, uma audiência pública para falar sobre o relatório divulgado pelo Pentágono em 2021. Você vê como interessante isso. Eu particularmente, não tinha a menor ideia. Não sei se os estudiosos aqui sabiam que o Senado tinha aprovado um requerimento nesse sentido e já realizou. Eu não tinha essa compreensão. Em 9 de junho de 2022, olha como o assunto está bem quente no momento. 9 de junho desse mês, a NASA anunciou a criação de um grupo dedicado a estudar fenômenos aéreos não identificados, de um ponto de vista científico, o que inclui tanto OVNIs quanto a observação de eventos naturais no céu ainda desconhecidos. Então, eu já quero imediatamente aqui começar, porque a gente veio para ouvir. O meu objetivo aqui também é aprender, sem nenhum julgamento, né? Eu acho que a gente tem que ter essa humildade de aprender com quem estuda, com quem se dedica com relação à ufologia, né? Que é bom sempre lembrar, ufologia é um conjunto de assuntos e atividades, está aqui no Wikipédia, um conjunto de assuntos e atividades associadas ao interesse em objetos voadores não identificados e fenômenos relacionados que sirvam de objeto de investigação a governos, grupos independentes de jornalistas e cientistas ou interesse da sociedade geral. Os fenômenos referentes à ufologia podem ter caráter diverso, indo desde alegados contatos com extraterrestres, sequestros, comunicações, né, abduções, até desastres teoricamente originados. Então, nós vamos ouvir aqui, já que no Brasil existe essa cultura também. Eu acho que o nosso primeiro palestrante aqui, conferencista, o Dr. Pichler, vai falar sobre o que o brasileiro pensa sobre esse assunto. Ele tem diversas pesquisas nesse tema. Então, já quero conceder imediatamente a palavra aqui, por 15 minutos, vai ser esse o protocolo que a gente vai fazer, o rito. 15 minutos cada conferencista vai ter, com a tolerância de 5 para concluir o seu raciocínio. No final, eu vou ler algumas perguntas do público, alguns questionamentos que vocês estão fazendo tanto pelo E-Cidadania, o portal do Senado, que eu já falei aqui no início, como pelo telefone, e deixar também 5 minutos de considerações finais para cada palestrante. Então, eu já vou imediatamente aqui, já passo a palavra para a gente cumprir aqui o nosso cronograma direitinho, para o senhor Geraldo Lemos Neto. Seja convidado, escolha a tribuna que o senhor gostaria de falar. Ele que é empresário do setor de investimentos imobiliários, corporativos, industriais, idealizador e dirigente da casa de Chico Xavier e Pedro Leopoldo, próximo ali a Belo Horizonte. É escritor, palestrante e editor da Vinha da Luz, editora espírita. Então, muito obrigado aí pela sua presença, senhor Geraldo Lemos Neto. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Em nome de Deus, cumprimento esta casa parlamentar do Senado Federal do Brasil, na pessoa do nosso querido senador Eduardo Girão. Cumprimento senhoras e senhores presentes. E nossa participação será sobre a relação da espiritualidade e da ufologia. Eu peço licença para pedir à área técnica que nos coloque aqui
a apresentação. Na verdade, a ufologia, que diz respeito a um tema específico, que é a pluralidade dos mundos habitados. Como que passa aqui? Ela está na história da humanidade há milhares de anos. Vamos ver que a busca para entender a nossa presença aqui na Terra, já desde a Índica Védica, na civilização indo-ariana, que floresceu por volta de 3.500 a.C., já tratava do tema. No zoroastrismo, a religião que surgiu na civilização da Pérsia, também chamada de mandaísmo ou parisismo, tinha como sua investigação a pluralidade dos mundos habitados. Baseada no monoteísmo, teve florescência no século VI a.C., pelo profeta Zaratustra, também chamado pelos gregos como Zoroastro. Entre 460 a.C. e 360 a.C., Demócrito ensinava a seus alunos, por volta do ano 400 a.C., sobre a possibilidade de uma grande diversidade de outros mundos habitáveis e sobre a possibilidade de vida neles. O filósofo Aristóteles, 384 a.C. a 322 a.C., foi outro que discutiu sobre a pluralidade dos mundos habitados, mantendo acirrados debates com escolas que negavam o fato. E para os pitagóricos, todos os corpos celestes seriam habitados. Nos séculos II e I a.C., os druidas foram os povos de origem indo-europeia que habitavam extensas regiões da Europa pré-romana, notadamente nas Gálias e na Bretanha, e cujos sacerdotes, principais representantes do povo celta, tinham entre os seus ensinamentos a pluralidade dos mundos habitados e, por esta mesma razão, reverenciavam os céus. Mas é em Jesus de Nazaré, na Galileia de 2000 anos atrás, cuja palavra, registrada pelo apóstolo João Evangelista, não nos resta dúvida a respeito. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito. Na escola neoplatônica, vamos ver Lucrécio, 99 a 55 a.C., bem como Cláudio Ptolomeu, entre os anos 83 depois de Cristo e 161 depois de Cristo, afirmando que todo o universo visível não seria único. Outros estratos filosóficos posteriores tratavam também sobre a pluralidade dos mundos habitados. Nos discursos de Plutarco, de Cyrano de Bergerac, de Fontenelle, de Huygens, de Voltaire, de Emanuel Swedenborg, na Suécia, de Charles Bonnet, de Lambert, de Saint-Humphrey, de David Young, de De Fontaine e de Ponsard. Mas é no mais celebrado astrônomo francês do século XIX, Camille Flammarion, que o conceito de pluralidade dos mundos habitados atinge culminâncias. E ele publica inumeráveis obras especulando sobre o assunto, entre eles La
Pluralité de Monde Habité e o livro conhecido como Urânia. Também no século XIX, o professor Léon Denisard Rivail, conhecido por nós, por Allan Kardec, codifica a doutrina dos espíritos, que tem entre os seus 14 princípios fundamentais a pluralidade dos mundos habitados. No Livro dos Espíritos, publicado em 18 de abril de 1857 em Paris, ele pergunta aos espíritos superiores: todos os globos que circulam no espaço são habitados? E a resposta, sim. E o homem da terra está longe de ser, como supões, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Em seguida, ele comenta: Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Acreditar que só os haja no planeta que habitamos fora duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Certo, a esses mundos há de ele ter dado uma destinação mais séria do que a de nos recrearem às vistas. Aliás, nada há, nem em posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, que possa induzir à suposição de que ela goze de privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de milhões de mundos semelhantes. Na pergunta seguinte, ele indaga: a constituição física dos diferentes globos é a mesma? E a resposta dos espíritos: não. Eles não se assemelham de forma alguma. E depois, não sendo a mesma para todos a constituição física dos mundos, deve-se concluir que tenham organizações diferentes os seres que os habitam? E a resposta: sem dúvida, como entre vós os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Ele também aprofunda o assunto na questão 181 do Livro dos Espíritos. Os seres que habitam diferentes mundos têm corpos diferentes dos nossos e de acordo com as condições dos mundos em que habitam. Este envoltório, porém, é mais ou menos material, conforme o grau de pureza a que chegaram. Mais tarde, em 1864, ele publica o Evangelho segundo o Espiritismo em Paris. E, no seu preâmbulo sobre o assunto, está dito: do ensino dado pelos Espíritos, resulta que muito diferentes umas das outras são as condições dos mundos quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Entre os mundos há os que, em que os habitantes são ainda inferiores aos da terra, física e moralmente, outros da mesma categoria que o nosso, e outros ainda que lhes são mais ou menos superiores em todos os respeitos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material, reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que, nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Em outro livro dele, O Céu e o Inferno, ele vai comentar: a Terra não é mais que um ponto imperceptível e um dos planetas menos favorecidos quanto à habitabilidade. Também vai dizer, na página 40, ante esse quadro grandioso que povoa o universo, que dá a todas as coisas da criação um fim e uma razão de ser,
quanto é pequena e mesquinha a doutrina que circunscreve a humanidade a um ponto imperceptível no espaço. No século XX, tivemos em Francisco Cândido Xavier, aqui no Brasil, o nosso abnegado médium, amigo e apóstolo do Cristo em tempos modernos, em diversas de suas obras, tais como as que estão mostradas, trechos que falam sobre civilizações extraterrestres. No livro de 1935, Cartas de uma Morta, a mãe dele vem nos contar sobre visitas que fez à civilização de Marte, também as que fez à civilização de Saturno. E o guia espiritual dela esclareceu-a. Há mundos de todas as espécies, diversificados em sua natureza, mundos de dor, de ventura, de aprendizado, de luta, de regeneração. Os planetas que rolam no infinito constituem a família universal por excelência. Cada um deles comporta uma humanidade, irmã de todas as outras que vibram na imensidade. A respeito da civilização de Saturno, ela relatou: essas criaturas são altamente dotadas de sabedoria, inteligência e sensibilidade. Seus sentidos e percepções são muito superiores aos dos homens terrenos, e a preocupação máxima de sua existência é a intensificação do poder intelectual. Souberam eles dominar todos os elementos da natureza e aplicar sabiamente as suas leis. Com suas adaptações e continuados estudos, fizeram de Saturno uma das regiões privilegiadas do universo, onde as almas, desejosas de perfeição e beleza, estacionam, preparando-se para um glorioso futuro. Também a mãe de Chico Xavier relata a visita que faz a outro sistema estelar trino vizinho ao nosso sistema solar. No livro Cartas e Crônicas, de 1937, é o literato maranhense Humberto de Campos quem vai escrever por Chico Xavier. Há uma providência misericordiosa acompanhando surtos evolutivos da Terra. O homem compreenderá, então, a necessidade de um imperativo de paz, solidário com o progresso espiritual dos outros mundos. E outras obras surgem pelas mãos de Chico Xavier. Em 1939, o livro de Emmanuel, A Caminho da Luz, onde Emmanuel nos relata: tomando o sol e os mundos nossos vizinhos como apartamentos de nosso edifício, reconheceremos que em derredor repontam edifícios em todas as direções. Nossa casa não é a mais humilde, mas inúmeras outras lhe superam as expressões de magnitude e beleza. Além de nossa edificação, salientam-se palácios e arranha-céus, como Betelgeuse, Arcturus, Antares, e muitas outras residências senhoriais, imponentes e belas, exibindo uma glória perante a qual todos os nossos valores se apagariam. Em nossa cidade interestelar, surpreendemos milhões de seres, milhões de lares, nas mais diversas dimensões e feitios, nos quais a vida e a experiência enxameiam vitoriosas. É neste livro também que se relata o degredo de um dos planetas que circunda a estrela binária, o sistema estelar binário de Capela, que começaram a vir para a Terra 12 mil anos atrás, entre 12 mil anos e 7 mil anos atrás. E Emmanuel escreveu: há muitos milênios, um dos planetas de Capela, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre,
atingir a culminância de um dos seus extraordinários surtos evolutivos. Alguns milhões de seres rebeldes lá existiam e uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade. As grandes comunidades diretoras do cosmo deliberaram então localizá-los aqui na Terra. E aí surgiram 4 grandes grupos étnicos exilados do sistema estelar de Capela aqui na Terra, a começar pelos arianos, que começaram há 12 mil anos atrás a habitar a região do Pamir. Depois, os hindus, eles se fundiram depois na civilização indo-védica, também conhecida como indo-europeia. Depois vieram os egípcios e, por último, os hebreus, todos eles como vindos de Capela. Também há visitas a Marte, relatadas pelo literato e membro da Academia Brasileira de Letras, Humberto de Campos, no livro Novas Mensagens, de 1940, no qual ele vai dizer uma coisa muito importante. Todos os centros populacionais do planeta Marte sentem-se incomodados pelas influências nocivas da Terra, o único planeta de aura infeliz dentre as suas vizinhanças mais próximas. No livro O Consolador, Emmanuel, por Chico Xavier, em 1941, responde à questão de número 73. A pergunta: a humanidade terrestre é idêntica à de outros orbes? E a resposta foi a seguinte: nas expressões físicas, semelhante analogia é impossível em face das leis substanciais que regem a cada plano evolutivo. Mas procuremos entender por humanidade a família espiritual de todas as criaturas que povoam o universo. E examinada a questão sob esse prisma, veremos a comunidade terrestre perfeitamente integrada com a coletividade universal. No livro Renúncia, de 1947, Emmanuel vai relatar o sistema estelar trino de Sírius, onde existe uma comunidade perfeitamente evoluída. Ele diz: seres alados iam e vinham, obedecendo a objetivos santificados, num trabalho de natureza superior, inacessível à compreensão dos terrícolas. Penetramos num templo de majestosas proporções, dominados por pensamentos intraduzíveis. Muito acima da nave, radiosa, elevava-se uma torre translúcida, trabalhada em substância sólida e transparente, semelhante ao cristal, de cujo interior jorravam melodias harmoniosas. O santuário augusto era uma vasta colmeia de trabalho e oração. E a partir de 1958, o espírito de André Luiz, que é o cientista brasileiro Carlos Chagas, vai escrever o livro Evolução em Dois Mundos, no qual se diz: no fluido cósmico universal operam as inteligências gloriosas que formam impérios estelares, e no seio dessas formações assombrosas se estruturam a matéria, o espaço e o tempo, oferecendo campos gigantescos ao progresso de todos os seres. Em 1964, no livro Justiça Divina, é também Emmanuel quem vai dizer, na mensagem Ante os Mundos Superiores: não podemos aliar-nos do preço que a Terra pagará pela promoção. Abrindo as estradas do Espírito para essa era de luz, abracemos a vitória do bem, seja qual seja o nosso setor de ação. Obreiros da imortalidade,
contemplaremos os habitantes da terra elevando-se em direitura de outras plagas do universo. Esse é o nosso destino. E Chico Xavier, no programa Pinga Fogo da TV Tupi de São Paulo, disse, gravado e até hoje disponível no YouTube, e nós estamos no limiar de tempos novos em que a ciência descortinará para nós todos um futuro imenso diante do universo. Nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. Que Deus abençoe esta casa parlamentar e inspire os nossos senadores e toda a população brasileira para conhecer e buscar a verdade de que não estamos sozinhos no universo e que fazemos sim parte desta grande família universal. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, Geraldo Lemos Neto, que veio do belíssimo estado de Minas Gerais, aqui para prestigiar esse evento histórico, emblemático, que o Senado Federal está tendo a coragem de realizar. Fica o convite para você, brasileiro, que queira vir aqui no Congresso. O Senado tem uma equipe fantástica aqui para guiar, tem a história do Brasil, tem museu. Muito interessante aqui a abolição da escravatura aqui no Túnel do Tempo. É importante você acompanhar a vida política do seu país, é cidadania, e quanto mais você gostar de política, isso aí aponta para um futuro do verdadeiro coração do mundo e pátria do Evangelho, que o Brasil, não tenho a menor dúvida, que vai ter um protagonismo internacional, e eu fico feliz demais com esse despertar do povo brasileiro para a política, né? Para conhecer o que é seu, né? E cobrar seus representantes, enfim. Então, eu vou agora já passar a palavra a Geraldo Lemos Neto, empresário do setor de investimentos imobiliários, corporativos e industriais, idealizador e dirigente da Casa Chico Xavier de Pedro Leopoldo, também participa do Grupo Espírita Saber Amar de Belo Horizonte, ele que é escritor e editor da Vinha da Luz Editora. Então, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui, Geraldo. Não é a primeira, né? Já teve outros eventos. Exato. Muito obrigado por sempre estar disponível para que a gente possa enriquecer aqui o nosso debate, nossa troca de ideias, nosso diálogo. Isso é muito importante, essa palavra-chave nesse momento do Brasil. Isso mesmo, senador Girão. Eu agradeço o convite e sinto-me emocionado de participar dessa atividade única, histórica. A minha parte, naturalmente, não é científica, é relativa à espiritualidade. Tive a alegria e a honra de conviver com uma personalidade única, Francisco Cândido Xavier, conhecido como Chico Xavier, talvez uma das maiores antenas psíquicas que já passou pela Terra, através de cujas potencialidades mediúnicas nós temos hoje 537 livros publicados. Sou editor dele, inclusive, desde 1984, tendo-o conhecido em 1981. Ele foi um homem muito corajoso, porque foi a primeira personalidade religiosa do mundo num programa online, num programa ao vivo da TV Tupi de São Paulo, em 2 ocasiões, em 1971, nos meses de junho e dezembro. Os 2 programas duraram mais de 9 horas somados. Ele assumiu de público, como pessoa religiosa, representando a doutrina espírita, a existência inequívoca de civilizações extraterrestres. E não somente isso, naquela ocasião, programa esse que está disponível no YouTube para todos acompanharem, ele fez previsões históricas que se confirmaram a respeito da Lua.
Naquela ocasião, em 1971, ele disse que nós descobriríamos no solo lunar água, matéria plástica, vidro, azoto e oxigênio. E através desses materiais seria possível nós construirmos a base permanente terrestre em solo lunar. E também naquela ocasião ele previu que logo após a inauguração dessa base terrestre lunar permanente, nós teríamos a visita aberta de civilizações extraterrestres que se nos mostrariam de forma inequívoca e ainda cita que teríamos contato com civilizações de outras galáxias. Então, é uma informação relevante, importante. Eu sou testemunha, como convivi com ele mais de 20 anos, de forma íntima, por relações familiares, dos 3 casos que ele próprio contou, de contatos imediatos que ele teve. Um menos feliz, tendo entre a cidade de Franca, em São Paulo, e a cidade de Ribeirão Preto, em que ele teve medo realmente de um contato, e a nave que acompanhou o carro onde ele estava situado acabou levando uma vaca dentro dela e sumiu no horizonte. Os 2 outros contatos, um em Uberaba, que ele teve contato com seres bastante pequenos, segundo eles, 1 metro de altura, e nos descreveu em detalhes a sua fisiologia, dizendo serem seres altamente avançados, que se comunicam basicamente por telepatia. Em um último contato que ele teve na cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, a sua cidade natal, quando ele conheceu uma raça que lembra muito os nórdicos aqui do nosso planeta, e que eles tiveram muito interesse, inclusive, de conversar com ele a esse respeito. Então, só para responder a pergunta do nosso colega a respeito do degredo que houve de Capela, foi feito em naves, assim como ele me disse que o degredo que está sendo vivenciado da Terra para uma super-terra, que ele denominou Quiron, em outro sistema estelar, se faz através de naves extraterrestres que levam espíritos da Terra que não mais podem ficar aqui. Eles são levados para uma base que é uma prisão na Lua, uma prisão espiritual na Lua, e de lá são então degradados para este outro planeta, Quiron, e que essa limpeza se aprofundaria neste século XXI para tornar a Terra um mundo melhor, um mundo regenerado. Então, a minha última palavra é de agradecimento e votos para que todos nós tenhamos a responsabilidade de conhecer o fenômeno, estudá-lo e pensar conosco o que nós podemos fazer para melhorar a humanidade terrestre. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença, Geraldo Lemos Neto. Inclusive, só para esclarecer os nossos convidados, aqui no Brasil todo mundo sabe quem é Chico Xavier, né? Mas os nossos convidados, tanto da Inglaterra como dos Estados Unidos aqui presente, e quem for assistir ou estiver assistindo agora essa sessão e não conhecer, alguém que esteja assistindo de outro país, é um dos maiores humanistas e pacifistas do nosso país, né? O Chico Xavier, mineiro, inclusive ele teve aí durante a sua vida, psicografou mais de 450 livros, traduzidos aí para dezenas de idiomas, e tudo revertido para a caridade, né? Foram milhões e milhões de livros revertidos aí para a caridade. Não é à toa que as obras sociais hoje, até hoje existe aí pelo Brasil afora, e numa humildade ímpar, mesmo aí
não querendo, mas teve uma votação de um grande veículo de comunicação no Brasil, popular, que ele foi eleito o brasileiro do século, é isso? O maior brasileiro da história, não é isso? Então, um grande humanista do Brasil e que eu não tive a bênção de conhecê-lo, já falecido, em 2002, no dia 30 de junho de 2002, e vai fazer 20 anos agora, olha só que detalhe, vai fazer 20 anos. Nós fizemos uma sessão no Senado Federal em homenagem a ele, né? E está disponível no YouTube para quem quiser assistir. Tem filmes, tem produções também feitas em homenagem ao Chico Xavier, biografia e cartas, enfim. Leva muito consolo e esperança às pessoas que perderam seus entes queridos. Então, o Geraldo Lemos teve essa bênção, eu não tive, mas Geraldo teve essa bênção de conviver com esse grande homem e mantém um museu, não é isso? Lá em Pedro Leopoldo, a casa de Chico Xavier, que eu tive a oportunidade de conhecer, uma cidade maravilhosa, pertinho de Belo Horizonte. Ela fica mais próxima do aeroporto de Confins do que Belo Horizonte, né? E que essa casa de Chico, onde ele viveu, é muito interessante. Tem lá o quartinho dele, tem lá as obras todas, feito com muito carinho por todos lá de Pedro Leopoldo. Então,